presidente Jair Bolsonaro. A Amazônia também está na pauta dessa conversa. Ney Lopes de Souza já está aqui na telinha com a gente. Bom dia para você, Ney. Bom dia, Ney. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Laure. Bom dia, os queridos ouvintes e internautas. Estamos começando aí uma nova semana, né? E terminando uma que foi muito movimentada, até com gestos inusitados, mas que devem ser valorizados. Vamos comentá-los daqui a pouco. Você esperava aquele aperto de mão ontem lá? Foi ontem, né? Foi ontem, um aperto de mão entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes, Ney? Eu podia não esperar, mas desejava, sabe? E fiquei muito satisfeito. Porque assim como a gente Qual é a leitura política que você faz, né? Eu acho que quando a gente critica a ausência de gestos civilizados, a gente tem que também ter a dignidade de elogiar. Porque isso são fatos que ocorrem, a gente tem que analisá-los pelo aspecto externo. Nós não vamos aqui fazer psicanálise para saber se foi sincero, se não foi. E isso valoriza a democracia, porque ninguém pode negar que o Brasil vive hoje um momento de tensão na relação do judiciário com o executivo. E também ninguém pode negar que há excessos de parte a parte. Ninguém pode, porque em certos momentos o presidente se excede, em outros momentos o judiciário toma certas medidas que poderiam ter sido de maior equilíbrio para evitar tensões. E se há um aperto de mão desse, a gente espera que as coisas, pelo menos, se mantenham equilibradas no relacionamento pessoal, porque o mais importante de tudo isso é a realização pacífica das eleições de outubro. Isso é o que a democracia brasileira espera. Lembrando aos nossos ouvintes que será o ministro Alexandre de Moraes quem irá presidir as eleições presidenciais, as eleições gerais no Brasil em 2022, não é, Ney? É ele que vai estar lá na cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Pode haver divergências, o processo jurídico ele é dialético, tem choque de ideias, tem apelos, apelações, recursos, mas é preciso manter a civilidade. Ontem nós tivemos um sinal que ela pode ser mantida. Pois é, justamente num evento que foi presidido por um potiguar, merece aqui o registro, o ministro Emanuel Pereira, né? Ministro do Exatamente, que é um orgulho aqui para o Rio Grande do Norte. É um orgulho tê-lo, o doutor Emanuel, como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, Ney, nessa semana mesmo, né, ontem tivemos esse aperto de mão, mas na terça-feira houve, né, o pedido de investigação por parte do presidente Jair Bolsonaro, né, contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, contra abuso de poder, na verdade, né? Estou meio enrolada aqui, mas foi isso. O presidente pediu essa investigação contra o Alexandre de Moraes por possível abuso de poder, mas foi negado pelo Dias Toffoli. E existia também a preocupação de aliados de Bolsonaro sobre esse impasse aí com a justiça eleitoral. Você acha que esse gesto foi não apenas um gesto de paz, mas também uma resposta aos aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro à sua reeleição? Olha, eu acho que, na verdade, Laura, ele não pensou muito nos aliados dele, aquele grupo radical. Porque esse grupo não deve apoiar isso, esse grupo é incendiário, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro pensou mais num gesto de presidente da República, que tem que manter essa postura. E com relação aos aliados, todo político tem, aqueles mais radicais, menos radicais, mas o político tem que ter o equilíbrio para tomar as atitudes certas nas horas certas. Então, o presidente agiu corretamente ontem. Outro assunto político da semana, né, que está terminando e que faz parte da nossa ladainha de toda sexta, que foi a decisão aí
de praticamente se rifar a candidatura de João Dória à presidência da República como uma terceira via no PSDB. Essa movimentação do PSDB, MDB e outros partidos, Ney, em torno do nome de Simone Tebet, ela vai colar, na sua opinião? Olha, eu primeiro, Virginia, lamento muito um partido com uma história como o PSDB chegar a esse ponto. Eu não sou defensor nem simpatizante do ex-governador Dória. Agora, é lamentável o que está ocorrendo com ele no PSDB. Veja que o partido gastou mais de 2 milhões de reais para fazer prévias. Divulgou o resultado das prévias. Lançou a candidatura de João Dória. Um recuo só poderia ocorrer por um motivo de força maior, como, por exemplo, a própria desistência de João Dória. Mas esse tipo de fogo amigo que está ocorrendo dentro do PSDB desgasta o partido e desgasta a democracia. Não é possível, o Aécio Neves tem ressentimento de João Dória, quer dar um troco. Aí vem a Simone Tebet, se apresenta como alternativa. Ora, o partido tem um candidato e é ele quem deve decidir se continua ou não. Pelo menos pela lógica. É claro que eu não estou aqui interferindo na decisão interna, eu estou analisando apenas. De forma que eu lamento o que está ocorrendo profundamente, porque uma prévia tem que ser respeitada. Teria que ser, e não está sendo. Ney, assim, duas observações, Laura, a respeito dessa fala de Ney. Primeiro, o valor que se gastou nas prévias do PSDB, né? Você fala em 2 milhões de reais. Dinheiro público, não é, Ney? Dinheiro do fundo partidário, que foi retirado Exatamente. para custear todo esse processo. E o próprio processo levou o governador de São Paulo a abrir mão do cargo de governador do estado. E nesse processo de negociação. Exatamente. E na hora que ele sai de cena Exatamente. e diz, agora não vai ser mais você, né? Isso para se entender no processo de um partido democrático, num processo onde as escolhas, as pessoas foram ouvidas, não dá para entender tudo isso que está por trás desse envolvimento para a retirada do nome de João Dória. E com outro detalhe, que ontem até o ouvinte aqui da Jovem Pan News lembrava para a gente, Dória não está sendo substituído por uma campeã de votos, não é, Ney? É uma candidata que ainda está na margem, praticamente no mesmo percentual, na margem de erro de João Dória. Claro. E outra coisa lamentável, o governador que João Dória deu a oportunidade de assumir, o Rodrigo, está contra ele. Passou uma semana, 15 dias, e é um dos que estão fazendo fileira contra ele. Então, isso eu acho, muito estranho. Eu sei que a política é dura e tal, mas tem que ter um mínimo de dignidade no comportamento externo, pelo menos. É por essas e outras, né? E você tem que dar oportunidade àqueles que querem realmente colocar o seu nome à disposição em um processo, para ganhar ou para perder. Verdade. Se ele se preparou para ser candidato à presidência da República, né? Agora o PSDB vai dizer, não cabe mais você, está complicado dentro de um partido como é o PSDB. Inclusive, nesse aspecto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é uma das autoridades do partido, ele saiu em defesa de Dória. Eu acho que o ex-presidente tem razão, essa é a posição sensata. Não se trata de dizer que estou aqui apoiando nem exaltando Dória, mas é analisando um fato que merece uma condenação pela incoerência que esse grupo do PSDB está demonstrando. Ney, agora ainda falando sobre o PSDB e terceira via, né? Existe aí a possibilidade, inclusive por parte de interessados do PSDB, no lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Michel Temer. E uma das observações que, inclusive, é colocado por pessoas do PSDB é que o Temer, quando ele entregou o governo dele, a inflação estava bem abaixo, né? Inclusive do próprio Lula, da Dilma Rousseff e do que também tem sido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria um trunfo do Michel Temer. Aí nem Dória, nem Simone Tebet. E agora, talvez, Michel Temer. Vai colar esse nome? Olha, Laura, eu vi esse comentário no Correio Brasiliense, de hoje. Isso nasceu pelo seguinte: o conselheiro mais próximo de
da candidata Tebet, Simone Tebet, é Michel Temer. Eles são muito amigos. E todas as ações de Simone Tebet nascem no gabinete de Temer, que tem com ela um relacionamento político muito próximo. E diante desses efeitos, marchas e contras-marchas, amigos comuns começaram a admitir, segundo o Correio Brasiliense, que Michel Temer seria um nome. Eu sou suspeito em falar porque eu sou amigo e admirador de Michel Temer. Convivi com ele mais de 20 anos, trocávamos muitas ideias jurídicas, porque ele é um emérito professor de Direito Constitucional e eu um professor de Direito Constitucional de província, mas estivemos juntos. Eu substituí Temer na presidência da Comissão de Justiça. É um homem preparado, inegavelmente, mas eu acho que realmente não é mais o momento para um lançamento, porque, de certa forma, injustamente, Temer saiu do governo com 7% de aprovação. Então, você vai ver que isso pode reavivar certos argumentos que, por mais inverídicos que sejam, não iriam colaborar para um crescimento dele. Mas existe essa hipótese, existe. E você não acha que o MDB está caminhando para não ter candidato à presidência da República? E a exemplo do que aconteceu em outras eleições, nessa última, o partido só teve um candidato porque ele próprio se propôs a bancar sua própria campanha. Então você não acha que nem em 2022 o MDB vai ficar aí onde sempre esteve, sem candidato à presidência da República? Ô, Virgínia, você sabe o que é que eu acho? Eu acho que há um grupo do PMDB preparando o partido para apoiar Bolsonaro. Olha aí. O PMDB vai terminar. Você está sentindo isso, não né? Totalmente. Eu estou sentindo, não totalmente. Porque tem a ala de Renan, de Zé Sarney, etc. Mas 70% do partido pode caminhar para apoiar a reeleição do presidente. Eu percebo isso por certos sinais. Mas por quê, Ney? Qual a sua percepção? Certos sinais. Quais seriam esses sinais dessa sua percepção? Os sinais são, primeiro, esse abandono de Dória. E quando abandonam Dória é porque ele não cresce. Então, ele não cresce e impediria do PMDB ficar perto de Lula, porque a divisão interna deles não permite. Os dois grupos não se juntam, de Renan com o outro grupo. Então, qual é a alternativa do PMDB, que sempre foi um partido que teve muito desejo de poder? É a reeleição do presidente, que o bem ou mal nas pesquisas, e não tem nada definido. A gente sabe que a pesquisa é uma fotografia, mas muita coisa pode ocorrer. Veja-se a eleição de Bolsonaro, que em 2018, a essa altura do campeonato, ele tinha 3% da preferência popular. Então, eu acho que a alternativa que o PMDB terá, se porventura chegar à conclusão que não deve lançar Temer, Simone, nem o Temer, é dividir-se. Uma parte fica com Lula, outra parte fica com Bolsonaro. Não vai ter candidato, eu acho. O que é que está acontecendo, Ney, na sua opinião, com os partidos? Eles deixaram de de lutar por estratégias de comando de governos. Eu estou falando isso não só em relação ao MDB, mas a outras legendas. Se a gente trouxer para o cenário local, PSDB, União Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, eles vão deixar os seus integrantes livres para apoiar quem quiser. Aconteceu isso com declaração dada pelo presidente Ezequiel Ferreira, disse que vai fazer uma consulta, mas a tendência é liberar. O União Brasil vai fazer a mesma coisa. O MDB pode também deixar os seus filiados acompanharem as candidaturas majoritárias que quiserem. Por que que por que que as eleições majoritárias perderam esse preferencial das legendas? O que a gente vê hoje é um destino, um foco maior nas eleições proporcionais. E aí leia-se o interesse para fazer bancadas na Câmara Federal e também nas Assembleias Legislativas. O que é que está acontecendo, Ney? Primeiro, Virgínia, esse interesse de bancada da Câmara é o dinheiro do fundo eleitoral, né? O que influi no rateio é o número de deputados federais, não é o número de senador, nem de governador, nem de estadual, é federal. E o que está acontecendo, Virgínia e Laura, que eu acho é o seguinte: há um câncer no processo eleitoral brasileiro.
esse câncer se chama a estrutura arcaica e patrimonial dos partidos políticos. Os partidos políticos vêm se tornando a cada dia propriedade privada de grupos. Então não há quadros, até porque eles não deixam que os dirigentes não têm interesse em formar quadros. Eles querem ter o domínio para poder manipular, sobretudo, o fundo eleitoral. Por isso que eu digo, tudo no Brasil, depois dessa eleição, tem que começar por uma profunda reforma eleitoral, política e partidária. Porque se você tivesse partidos oxigenados, se os militantes tivessem direitos de debater, que não tem hoje nada, um militante, um filiado do partido, não apita em nada, absolutamente nada. Não pode nem recorrer à justiça, porque há um princípio que diz que as decisões são internas corporis. E, regra geral, as cúpulas dominam essas decisões. Então, ou a gente faz uma reforma profunda no futuro, ou esse episódio que nós estamos assistindo vai se repetir. E agora a coisa piorou. Por quê? Porque as federações, pelas federações, criaram-se as federações e elas não vingaram. Por que não vingaram? Só tem 3 aí até agora. Porque a legislação exige que formar uma coligação não é a mesma coisa de uma coligação. A federação tem que passar 4 anos, todos votando do mesmo jeito, seguindo os mesmos princípios, e ninguém quer isso. Ninguém quis. Os partidos se acostumaram com a barganha. Se fosse para coligar, estava cheio de coligação, viu, Ney? Se o processo de coligação existisse, não tenha dúvida que eles estariam todos aí coligados para eleger a maior quantidade de... Exatamente. Né? Mas como é federação que exige o compromisso de 4 anos, ninguém quis. Exatamente. Você resumiu muito bem, Virginia. É isso aí. Ney, você falou aí dos militantes que não tem como discutir dentro dos seus partidos. Vamos lembrar aqui que o encontro de tática aí do PT que ia acontecer nesse sábado, né, dia 21, foi adiado para o dia 29. Inclusive, o número dos delegados do PT diminuíram de 240 para apenas, vou até aqui pegar para eu não falar errado, 138, de 240 para 138. Cortaram 100. Isso. E é sabido de todos que nem todo mundo do PT está aí à vontade com essa chapa majoritária de Fátima Bezerra, Walter Alves e Carlos Eduardo Alves. Você acha que essa insatisfação da militância do PT está influenciando nesse adiamento e também nessa diminuição dos delegados do PT, Ney? Eu acho. Aí é achismo, né? Eu não tenho informações profundas, mas eu acho pelo seguinte, porque a gente percebe que a candidatura majoritária do Senado da governadora Fátima cindiu-se entre Carlos Eduardo e o Mota, né? O Ricardo, Rafael, falei Ricardo, que é o pai. Rafael Mota, de maneira que isso está criando certamente necessidade de ajustes e o comando do PT resolveu adiar a decisão e, curiosamente, diminuir. Quando diminui número de membros, significa tomar remédio para dor de cabeça, para dor de cabeça ser menor, né? Porque é menos gente para convencer. E vamos ver Aí quem vamos foram... ver o que vai dar. Agora, e esses excluídos se vão aceitar calados também, né? A presidente da CUT já disse que apoia Rafael Mota. A CUT que já é braço do PT aqui no estado, né? Ela já, publicamente, ela já se colocou a favor de Rafael Mota. Isso daí poderá ocorrer em prejuízo deles próprios, né? Porque se fosse um candidato único era melhor. Agora, ninguém pode negar que na fotografia do momento dessa última pesquisa, Carlos Eduardo não foi tão afetado. O lulismo tradicional parece ter votado nele. O fato do Mota ter sido votado também é normal. Ele é de uma família tradicional, o avô foi governador, presidente da Câmara, o pai presidente da Assembleia, ele domina um partido, 2 mandatos, dando assistência aos prefeitos, é normal o percentual que ele teve. O grande problema é essa metade dos votos, né? 50% de indeciso. Para onde é que vai esse povo? Se tivesse de ir para Carlos Eduardo, para Fátima, para A, B ou C, já teria ido.
principalmente os que estão polarizados. Se não vai é porque tem muita gente observando. Pois é. Tem muito indeciso olhando. Essa é a E é impressão aí que eu que vai tenho. ser a decisão. A decisão vai ser aí e vai caber àquele que tiver mais perspicácia para puxar esse voto e apresentar algo que convença esse eleitor que está só olhando a cena, e não são poucos. Metade do eleitor desse Não tenha dúvida. É quem está olhando a cena. Os mais posicionados, ou por ideologia ou por simpatia, já tomaram posição. E aí você tem muita gente de esquerda, de direita, de centro, etc., olhando. E a média, na minha experiência política de mais de 40 anos, a gente começa a ver a coisa mais nítida nas últimas 3 semanas. Aliás, eu citei, Virginia, uma vez aqui, vou citar novamente o seu companheiro de programa, Agnello Alves. Agnello dizia uma coisa que é muito certa. Ele dizia, uma coisa é momento político, outra coisa é momento eleitoral. Momento político é quando a gente está falando aqui, fulano vai, fulano não vai. O momento eleitoral é quando se aproxima a eleição. Concordo aí plenamente o eleitor com já você. viu, já percebeu, e você está vendo. Quem é que dizia que Stevenson ganhava a eleição? Quem é que dizia que Aloysio Alves em 60? Em 60, ele teve uma militância da vida toda na UDN, a UDN deixou a margem, ele aliou-se com adversários e teve a maior votação proporcional para o governo do Estado. Quem diria que Vilma ganhava a eleição? Começou a disputar com 4%. Vilma de Faria. E assim por diante, Henrique Alves, que montou com Vilma uma estrutura fabulosa, perder a eleição. Então, que a classe política, ou por orgulho, ou por não desejar ver as coisas como elas são, preferem falar mais no momento do que olhar o passado. O futuro é sempre uma soma do passado com o presente. A sociologia já diz isso, né? Você constrói o futuro somando fatos passados e fatos presentes. É verdade. E isso daí dá essa lógica. É verdade. Concordo com você nessa sua análise aí sobre esse quadro atual, ainda que mostra essa indefinição e essa observação que o eleitor está fazendo, que o potiguar, que o brasileiro está fazendo do cenário político. Vamos ver quando chegar esse período, na disputa presidencial também, Vitor. Também. A disputa também. Ney, tem muitos comentários aqui. O Loreto Amorim dá bom dia pra gente. Diz ao grande homem, Ney Lopes. Manda um abraço para você. O Eliseu Imperial lembra pra gente. Obrigado. Lembra a gente que não foram 2 milhões gastos nas prévias do PSDB. Ele traz o número aqui de 12 milhões de reais. É muito dinheiro. O Nunes Silva disse que a terceira via já deu sono, viu, Ney? Já, ele tem razão. O Fernando Alves, o Fernando Alves diz o seguinte: sou ouvinte ácido desta rádio, parabéns, ele gosta dos nossos comentários, né? Então a gente está trazendo, se você tem pergunta para Ney, muito obrigado. Tem observação para fazer aqui nos nossos comentários, também manda para a gente. Ney, deixa eu trazer só uma informação para os ouvintes. Ontem foi o aniversário da governadora Fátima Bezerra. Ela comemorou esse aniversário com uma missa lá na igreja de Santa Rita de Cássia, em Ponta Negra, que é o bairro onde ela mora, ali na igreja do bairro dela. E estavam por lá todos os integrantes da chapa majoritária, à exceção de Walter Alves, que é deputado federal e que estava em Brasília, mas com a presença do ex-senador Garibaldi Alves, estavam lá Rafael Mota e Carlos Eduardo. Todo mundo fez foto. Agora, ainda não saíram as fotos ao lado da governadora, mas eles foram lá cantar parabéns, sim, estavam todos na primeira fila da igreja aí, na missa de aniversário aí da governadora Fátima Bezerra. E a governadora, eu vi aqui no Globo, foi uma das mais animadas no casamento de Lula. Foi para a pista de dança e não saiu. E aí, Lula casou, né? Ela dançou muito, né? Lula lutou, casou, vai viver uma nova vida, é um direito dele, né? Exatamente. Não foi só um evento social, né? Ele também se revestiu de todo um... Claro, não podia ser diferente de um evento político, porque na hora em que um pré-candidato, né, à presidência da República resolve casar, e o casamento dele foi cercado de alguns mistérios, isso acaba sendo um fato político também, que a gente registra aqui nos nossos comentários, Ney. Você leu muito sobre isso? Li.
li mais fofoca, né? Nos blogs, nos comentários. O Não é vestido nada da noiva, político, o né? vestido Mas da não teve. noiva, o vestido da noiva, né? É o Cada um. vestido da noiva, atribuído aqui. E os presentes também distribuídos, as lembranças, Sim. foram feitos aqui em Carnaúba dos Batistas, parece. Eu vi a jornalista Timbaúba dos Rosali, Batistas. Rosali hoje registra isso, que a lembrancinha do casamento era um bastidor. Foi em Rosali. É, Foi em Rosali que eu vi, exatamente. era um bastidor bordado Esse detalhe. pelos artesãos aqui de Timbaúba dos Batistas. Então teve um dedinho aqui do RN lá nesse casamento. Inclusive, falando sobre o casamento de Lula e Fátima Bezerra e São Paulo, ontem também correu muito na imprensa local essa suposta também agenda oficial de Fátima durante a semana do casamento de Lula, né, lá em São Paulo. O que falar disso, né? É coincidência? É forçação de barra? Você acha que realmente ela apenas aproveitou o momento? Na sua opinião, o que é que aconteceu? Realmente foi uma agenda oficial que ela aproveitou o momento ou houve outra intenção? Você indaga a presença dela no casamento ou em São Paulo? Não, ela foi a São Paulo para 2 eventos. Um evento social, que era o casamento de Lula, mas também cumpriu uma agenda administrativa, que aí com o presidente da Fiesp, né? Ela Da esteve em Fiesp, isso é que eu pensei que foi. Exatamente. Eu Então é isso que está achei causando que uma polêmica, porque ela recebeu Isso. diários para ir para um evento em tese social, mas que também, em paralelo, correu aí uma agenda administrativa. Não, houve uma agenda administrativa, e eu acho que a gente deve ser muito observador e exigente no trato do dinheiro público, mas não deve ficar com picuinhas. Uma governadora ir para São Paulo gastar milhões no jantar, num restaurante, é um escândalo. Mas uma diária e uma passagem de avião não pode ser considerado escândalo. Sobretudo porque houve um contato na Fierne, visando, se não me engano, um encontro empresarial aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que a gente, no momento, está na hora de tentar jogar na mesa debate do Rio Grande do Norte e levar assuntos pessoais só quando tiverem peso e não puderem ser resolvidos pela justiça. Se a justiça puder resolver, deixa ela lá. E vamos debater o Rio Grande do Norte. Vamos radicalizar com o Rio Grande do Norte. Um candidato tem que dizer o que é que ele pretende fazer, para onde ele quer ir. Eu fiz uma entrevista ontem numa rádio de Mossoró e dei uma declaração que depois repercutiu com alguns WhatsApps que eu recebi, mensagens, propondo um debate amplo das questões do Rio Grande do Norte entre os candidatos, promovido, coordenado pela OAB, pela igreja, por instituições de trabalhadores ou de empresários, ou até via internet. Vamos radicalizar. O momento é muito difícil do Brasil e do Rio Grande do Norte. Ninguém pode ficar perdendo tempo com picuinha, a não ser quando haja fundamento, haja uma coisa que seja realmente um escândalo. A preocupação é realmente discutir o Rio Grande do Norte, buscar alternativas. Ninguém está certo, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas todos os candidatos em todos os níveis, principalmente majoritários, eles têm que expor o que pensam e o povo decide. Deixa o povo decidir, votar livremente. O que não se pode é ficar atrás de detalhes que não levam a nada. Ney, você não tenha dúvida, esse eleitor aí, essa faixa de 50% dos indecisos, ele está aguardando exatamente isso, saber o que é que um candidato pensa, porque aquele que tem suas preferências partidárias e ideológicas, aquele já se definiu. Exatamente. E aqui eu não estou fazendo autopropaganda política, porque é possível até entrevista, mas eu sou pré-candidato ao Senado, todos sabem, e eu estou fazendo pela internet vídeos e mandando para quem eu tenho o número do WhatsApp com as minhas ideias. Os outros devem fazer a mesma coisa. Se houver um encontro, vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar, Rogério Marinho, Carlos Eduardo, eu vou. Eu sou pequenininho, estou lá no fim da fila, posso estar hoje. Amanhã pode ser que não esteja. E se tiver, não tem problema. Quem entra numa luta é para ganhar ou para perder. Mas vamos deixar pelo menos um rastro de debate sério sobre os problemas do Rio Grande do Norte. Ok, Ney Lopes, está aí essas observações feitas e você já deu aqui uma informação jornalística para a gente. Está disposto a participar de debates com os candidatos, não é? Total, e com toda humildade,
sem autossuficiência, eu não sou dono da verdade, eu quero ser contraditado, mas eu acho que é uma contribuição que a gente pode dar. Porque hoje, numa crise de pandemia, o povo morreu, quantas pessoas morreram, tanto desemprego. O eleitor está querendo saber, ele não quer saber se é de direita, de esquerda, de centro, disso ou daquilo. Ele quer saber ideias. Você veja o seguinte, Macron, na França, quando ele foi candidato, ele não tinha partido. Ele criou um partido para poder ser candidato. Bem pequenininho o partido. Começou com 2%, 3%, já foi reeleito agora. Quer dizer, a decisão popular, quer seja aqui, quer seja na França, ela é igual. A gente não pode dizer que vai ser assim. Não, ninguém sabe. Mas é como se diz, né? Aquela história que um cidadão rezava pedindo a Deus para acertar na Mega Sena. Aí um dia Deus apareceu a ele e disse, jogue pelo menos. Faça pelo menos sua parte, então, vai lá e joga. Faça a sua parte. Quer dizer, então faça. A gente só pode saber se ganha ou se perde se for candidato. Se não for candidato, ninguém sabe. Aí o povo vota. É isso. Agora, candidato para dizer desaforo, para ser... Não, para debater. O que é uma área de livre comércio no Rio Grande do Norte, pode gerar 50 mil empregos. Ela é boa ou é ruim? Vamos saber. Deu certo no mundo todo, porque não dá aqui. E o Grande Natal é a área mais próxima da Europa, da África, das Américas. Por que não dá aqui? Se deu no mundo todo. Então, é debater, é difícil. Depende de uma lei federal, não é culpa do governo do estado não ter feito até hoje. Essa lei federal só sai se todo mundo se unir e se tiver quem defenda isso. Eu estou dando um exemplo, podia ser outros, né? Pois é. A gente vai promover esse debate aqui entre os candidatos ao Senado. O nosso bate-papo é muito gostoso, Compromisso, Ney. viu, Laure? Pois é, dá vontade de passar a manhã toda aqui ouvindo as suas observações. Inclusive, um ouvinte colocou aqui as análises, o Vicente Cassiano colocou, as análises de Ney são remédio para os nossos ouvidos. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. E eu queria pedir para você deixar agora as considerações finais, Ney, desta sexta-feira. Muito obrigado ao ouvinte. Beleza, muito obrigado a você, Laura e Virginia. E eu quero dizer, não é jogando confete, não. Até porque é a opinião de muitos ouvintes. Vocês contribuem muito, viu? São duas profissionais inteligentes, levantam observações, induzem perguntas. E esse nosso encontro está se tornando uma tradição no jornalismo potiguar. Há três, né? Não é de um, é três mãos que a gente constrói isso. E eu espero que a gente possa realmente continuar. No caso, eu vou ter que me afastar porque sou pré-candidato ao Senado, mas depois, ganhando ou perdendo, eu volto em outubro, sem problema nenhum. Né? Eu agradeço a todos, a audiência, um feliz final de semana e que Deus abençoe a todos. Amém. E nós que agradecemos aí essa contribuição que você traz aqui para o nosso jornal às sextas-feiras. Eu acho que foi uma sacada legal a gente terminar a semana conversando com quem conhece, com quem entende, quem tem um outro olhar também. Análise de tudo que acontece. Um outro olhar, um olhar político, um olhar jornalístico, que Ney também é jornalista. E advogado. E advogado, né? Então, Ney, você contribui muito, saiba disso. Um abraço, bom dia. Bom dia, Ney. Bom final de semana. Bom dia, muito obrigado. A hora, Laure. 8h48. Repita. 8h48.